Boa tarde a todos e a todas. Que possamos nesse momento sintonizar na melhor das nossas vibrações, na intenção de que as nossas palavras sejam úteis para uma reflexão sobre os nossos comportamentos no cotidiano. Quando o Ronaldo falou no início sobre o título que nós trazemos hoje, Palavras de Jesus aplicadas ao ser humano contemporâneo, e ele disse, atualizadíssimo, as palavras de Jesus, o Cristo, são atualizadíssimas. Qualquer um dos textos que nós buscarmos nos evangelhos, os quais foram proferidos pelo Cristo Jesus, comporta perfeitamente a humanidade de todas as épocas. As que já passaram, a nós que estamos neste momento estagiando nesta experiência encarnatória e a todas as outras humanidades que aqui aportarão para o aprendizado evolutivo. E quem traz esta informação é o próprio Jesus, quando nos afirma que céus e terra passarão, mas as suas palavras não. Nos deixando um informativo importante de que nós devemos buscar maturar nas nossas atitudes as mensagens que foram deixadas por ele. Nós fizemos uma seleção mínima de algumas frases que o Cristo Jesus nos deixou, para mim, enquanto receituário de conduta, e do qual eu, Yara, venho buscando cotidianamente exercitar algumas gotas dessas informações, desses ensinamentos, visto que eu ainda não posso lhes dizer que eu as aplico sistematicamente em plenitude na minha vida, ainda não. Então, vamos trazer a informação. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Uma frase utilizada de maneira até corriqueira entre os ditos cristãos. Não se pode nascer, não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. E esse nascimento, ele já foi batizado de várias possibilidades. Há aqueles que dizem que esse nascimento é um nascimento simbólico. É um nascimento simbólico, é a renovação de comportamentos, é a conversão através de atos externos de um aspecto filosófico para outro, de uma religião para outra. Então, há quem diga que a conversão é eu deixar de ser de tal religião e passar a ser de uma outra compreensão filosófica. Há quem diga que essa informação de Jesus tem a ver com o nascimento no próprio estado atual que a criatura se encontra. Então, a mãe que está gestante e vem a dar à luz a um filho, esse nascer de novo é esse nascimento. Então, há compreensões que trazem explicações sobre esse aspecto sem levar em consideração a informação preciosa e misericordiosa da lei da reencarnação. A época de Jesus era recorrente, era natural para algumas tradições da sua época a informação da reencarnação. O próprio Jesus, conversando com os seus apóstolos, ele falava: quem dizem que eu sou? O que dizem que eu sou? Quem eu sou? O que eu sou? Quem dizem? E os apóstolos respondem: uns dizem que és Elias, outros que és Jeremias, outros que és um dos profetas. Então, essa resposta que está lá contida em qualquer Bíblia, de qualquer religião,
em qualquer tradução, vem trazer o próprio Cristo Jesus conversando. E as respostas são claras. Não tem alegoria na resposta. Não, uns dizem que és Elias, outros que és João Batista, outros que és um dos profetas da antiguidade. Ou seja, a informação era precisa. A reencarnação era algo visto naturalmente. Então, quando Jesus diz para Nicodemos que para se ver o reino de Deus é preciso nascer de novo, esse nascimento é um nascimento que pode estar associado realmente, do ponto de vista psicológico. Quando nós trazemos a quarta força da psicologia, a psicologia transpessoal, nós poderemos falar do nascimento físico, a reencarnação. Então, o espírito que é imortal, ele transita em vários corpos ao longo do seu processo evolutivo, enquanto ser que chegará a um estado de plenificação, dentro da perfectibilidade passível aos seres inerentes ao nosso planeta, que também evolui. Então, essa consciência chamada planeta Terra também evolui. Aqui nós já tivemos várias eras, inclusive a era glacial, né? Nós tivemos aqui os nossos irmãos, que as crianças adoram falar sobre eles, os dinossauros, né? As épocas das quais não havia vida humana, da qual nós estamos hoje imbuídos desse corpo. Quem estudou história vai lembrar lá, ensino fundamental, todo aquele processo até do homem primitivo aqui nesse planeta, até a condição do homo tecnológicos que nós estamos agora. Então, o processo da evolução no planeta também acontece, e na humanidade também, através dos sucessivos nascimentos, mortes e renascimento. Então, essa condição de nascer de novo em corpo físico é uma informação que a doutrina espírita traz com uma propriedade maravilhosa. Quem teve a oportunidade de ler um livro, Penso Eu, que fala da reencarnação de Segismundo, de André Luiz, e que ele traz, é Missionários da Luz, que traz, Missionários da Luz? Que se não for esse, por favor, quem souber com precisão, penso que é em Missionários da Luz, que traz a informação da reencarnação de Segismundo, onde o pai Adelino e a mãe Cláudia, havia uma situação psíquica entre Adelino, que seria o pai, e Segismundo, porque numa existência anterior havia acontecido um fenômeno entre eles, comportamental, onde um tirou a vida do outro. O pai que receberia Segismundo naquela existência havia tirado a vida dele, assassinado ele numa existência anterior, e ele estava com medo de reencarnar através daquele casal, de não dar conta da relação com o pai. E aí André Luiz, junto com uma equipe espiritual, vem fazer um trabalho à noite, em desdobramento com aqueles espíritos, para poder ajustar o campo psíquico espiritual dos três, porque a mãe já estava pronta para receber aquele ser, ele estava ajustado com a possibilidade de reencarnar através daquela mãe, mas existia um medo que estava embotando a possibilidade da gestação acontecer, da fecundação acontecer, em função de uma questão psíquica entre o pai e o filho, que foi resolvido em desdobramento através de um encontro espiritual, mostrando que o fenômeno da reencarnação, até antes de nós nascermos, já tem todo um trabalho imenso
que é passível de acontecer dependendo daqueles que estão implicados no processo, para que o nascer já venha com uma possibilidade imensa de êxito. Então eu e tantas outras pessoas que trabalham com crianças e jovens, sabemos que escutamos jovens dizer assim: eu não pedi para nascer. Quando estão no auge das suas dificuldades de relacionamento geracional com seus pais, eles costumam dizer: eu não pedi, me teve porque quis. Então agora é recorrente para quem não tem a educação espiritual trazer esse tipo de texto. Para os espíritas essa desculpa não serve, porque nós podemos dizer: pediu sim, pediu e nós ajustamos antes, tivemos reuniões espirituais, encontros familiares, reuniões com os nossos mentores e amigos espirituais, porque os planos reencarnatórios são realizados de maneira minuciosa para dar certo. Não existe quem chegue aqui com um plano acima das suas possibilidades de êxito. Se isso não acontece, é pelo livre-arbítrio nosso. Se nós não damos conta de um plano reencarnatório, é porque nós não nos esforçamos o suficiente para atender às próprias necessidades, as quais nós assumimos no mundo espiritual. Então, o nascimento físico, o processo da reencarnação, é um ajuste que nós fazemos com o nosso campo consciencial, onde está inscrita as leis de Deus, juntamente com aqueles que têm compromissos conosco. E fazemos um plano na medida certa, para que funcione. André Luiz nos traz, na sua obra Os Mensageiros, a informação de que cerca de 95% do planejamento reencarnatório que é feito para as pessoas aqui no planeta Terra não são cumpridos. Aqueles que cumprem bem, cumprem 5% do que foi acordado no mundo espiritual. Por quê? Porque a vontade não é firme diante dos interesses transitórios da matéria. Então, esta fala de Jesus, nos lembrando hoje que não se pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. É preciso que eu comece a validar, a dar mais atenção à oportunidade que eu estou recebendo da existência no aqui e agora. O aproveitamento que eu estou fazendo da experiência atual. E ele ainda diz, dentro dos estudos que nós fazemos da psicologia transpessoal, que esse nascimento também pode vir somado ao nascimento moral. A transformação. E a doutrina espírita nos ensina com maestria este lugar. Talvez como nenhuma outra filosofia que eu tenha tido acesso em leitura. Por quê? Porque em sabendo que eu estou aqui estagiando, não pela primeira vez, que eu já venho buscando me alinhar com as leis morais da vida, que todas as ocorrências, sobretudo as grandes ocorrências da minha existência, foram assinadas por mim. Eu não sou vítima de coisa alguma. Eu não posso assumir um lugar de coitado ou coitada diante das situações que a vida me apresenta. Porque em sabendo da lei da reencarnação, eu sei que todas as ocorrências que batem à minha porta, sejam os pais que eu tenho, os irmãos que chegaram à minha vida, o companheiro, a companheira, os filhos, os ambientes de trabalho, os vizinhos, as comunidades às quais eu me associo, religiosas ou filantrópicas ou de trabalhos institucionais de toda a ordem.
eu assumi um compromisso com esses campos. Eu escolhi estar naquele lugar. Então, aqueles que são mais difíceis, aqueles que eu considero mais desafiadores, com esses eu tenho mais ajuste para fazer. Esse é um princípio da transformação moral. É quando, ao invés de eu achar que eu não estou sendo beneficiada pela vida, quando alguma ocorrência desagrada a personalidade que eu estou, é nessa hora que a doutrina espírita vem me orientar e dizer: é aí, minha senhora, que você precisa ter atenção para modificar a sua disposição interior. Então essa pessoa, eu não sei nem porque eu não gosto dessa pessoa, mas tem algo nela que me desagrada. Ela é o grande presente daquele meu momento, para que eu possa modificar essa disposição inferiorizada e poder me superar no caminho do bem, para o bem. Sócrates dizia isso. Ele dizia: aqueles que chegam até mim pensando que eu tenho o que ensinar, a esses eu digo assim: meu amigo, eu sou um aprendiz e sei que eu nada sei. Para aqueles que chegam e desafiam diante de mim as virtudes que eu penso que tenho, a esses eu agradeço, porque eles são um presente que a vida me traz para eu ver onde realmente eu estou colocando os meus pés, o meu coração e a minha mente. Então é fácil sorrir para aqueles que chegam e dizem: você é uma pessoa maravilhosa, você é uma pessoa generosa, você é uma pessoa do bem. É fácil eu acolher as boas falas ao meu respeito. Mas quando alguém chega e diz: olha, eu penso e vejo que você foi egoísta, você não foi honesta, você teve uma atitude que não foi cristã, um comportamento que foi descortês, e a pessoa diz o porquê daquela fala, e isso me incomoda. Eu ainda não estou no grau de uma cristã legítima. Porque nesta hora é o momento para eu exercitar o melhor de mim. Meu irmão, minha irmã, eu lhe agradeço. Eu vou analisar a informação que você está me trazendo. Eu vou fazer um exame consciencial para ver se o que você está me dizendo tem algum sentido. Se eu não posso realmente ter sido egoísta naquele meu comportamento, eu vou analisar. Vou considerar a sua fala e ver se você tem para mim alguma razão. Mas eu agradeço a sua verdade. Você ter tido a honestidade de vir me dizer que não gostou, que eu poderia ter feito melhor. Porque nessa hora o ego se incomoda. A personalidade não gosta de receber nenhum tipo de informação que vá de encontro ao interesse, sobretudo se eu acho que eu estou certa, diante daquele conteúdo que eu me coloquei, daquele comportamento que eu tive. Então, a transformação moral é um grande desafio para mim, porque ela me convida a prestar atenção àqueles que não chegam com falas agradáveis aos meus ouvidos, mas aqueles que chegam chamando a atenção de alguma conduta. É lógico que existem falas que são inadequadas, que são incorretas, que não são lícitas. Existem também. E se eu tiver já na firmeza de dizer, eu digo imediatamente: não, olha, eu não concordo com isso que você está dizendo, não foi essa a minha intenção, eu não fiz dessa maneira. Mas eu não estar o tempo todo na defensiva é um bom exercício para transmutar os aspectos que envolvem a moralidade. Porque aqui onde nós estamos, não é simples avaliar as verdades. Porque de onde eu estou olhando, eu posso estar vendo um ângulo da verdade. E uma outra pessoa que está num outro ponto,
está olhando por um outro ângulo e também está vendo uma verdade. E Jesus, quando aqui passou, não destruiu verdades nenhuma. Ele não desqualificou nenhuma religião da sua época, nenhuma. Ele não disse, não desqualificou, não disse que algo deveria ser diferente. Ele não fez. Ele apenas aludiu, informou e advertiu aqueles que tinham responsabilidade de educar espiritualmente um povo. A esses ele disse: prestem atenção, não sejais hipócritas, não façais para o outro aquilo que vós mesmos não tem condições de fazer consigo. Vós não ensinais para os outros aquilo que vós sabeis que é o certo, e nem aplicais a vós mesmos o que é o certo. Então, esse tipo de advertência, ele trouxe àqueles que tinham responsabilidade em educar moralmente os povos. Mas a religião alguma Jesus condenou. E é preciso que eu esteja nessa atenção para que eu, que estou buscando a cristandade em mim, eu venha me alinhando com os ensinamentos do Cristo Jesus. Amar ao próximo como a si mesmo. Está lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Fazei aos homens tudo que quereis que eles vos façam, porque é a lei e os profetas. E aí eu tremo diante dessa frase até agora. Porque se eu disser para vocês que esta frase que o Cristo Jesus pede para que seja aplicada, fazei, faça, imperativo, faça, aos homens tudo, tudo não é mais ou menos, não é 50%, é tudo. Tudo que eu quero receber é o que eu tenho o dever de doar. E eu pergunto a mim, eu já consigo fazer isso? Todos os dias, 24 horas por dia, dormindo ou acordada? Porque dormindo, André Luiz também nos traz um tanto de informação do que nós fazemos quando estamos dormindo. Inclusive, traz uma fala de uma senhora recatada, dona de casa, mãe de filhos, e que quando dormia, acordava no dia seguinte exausta, desgastada, cansada. E André Luiz vai àquele espaço com um de seus mentores para um estudo. E quando aquela mulher recatada, nobre de uma sociedade, na personalidade completamente lícita nas suas atitudes, ao dormir, ela se conduzia para aquilo que vai ser escrito no livro, um prostíbulo. E em desdobramento, ela convivia em ambientes desregrados. E acordava no dia seguinte, cansada. O corpo físico recebia a carga da noite, e ela no outro dia estava adoecendo. E veio a espiritualidade fazer um tratamento com ela. Então eu penso que a espiritualidade não traz esse tipo de informação apenas para constar num livro e para dizer que isso existe lá, com alguém. É preciso que eu esteja na oração, na vigilância primeiro, e na oração dos meus pensamentos, até no momento de dormir, para que eu peça o amparo espiritual, para que eu esteja em afinação com os mentores espirituais e ao dormir, em desdobramento, em repouso, eu continue vibrando na fé que eu estou professando aqui quando estou acordada, em vigília. Então, fazer aos outros tudo aquilo que eu quero que seja feito a mim, e ele diz, porque isso é a lei. Ele sintetiza o amor ao próximo e fazer tudo que eu quero de bom ao outro, a síntese da lei. Então,
palavras de Jesus na contemporaneidade para o ser humano do agora prestar atenção ao quanto eu estou fazendo pelo outro que eu quero que seja feito a mim mesma. Começando em nossos lares, começando na intimidade, começando comigo mesma. O comportamento que eu tenho comigo e aquilo que eu deixo transbordar nas relações familiares e que eu aplico no ambiente de trabalho e que eu trago para o ambiente religioso. Quantas vezes eu escuto pessoas dizerem assim: mas o meu filho, minha filha, meu companheiro, minha companheira é um em casa e é outro no centro espírita. No centro, você está pensando que em casa tem aquele sorriso, aquele boa tarde, não tem não. Não tem. E aí eu mesmo fico sujeita a cair na descrença daqueles que convivem comigo. Porque eu não consigo sustentar um comportamento mais ameno, mais amigo, mais cristão com aqueles que estão no dia a dia. E sou generosa com aqueles que eu encontro durante 1 hora por semana, 3 horas por semana, 5 horas por semana. Então é Jesus nos chamando para uma observação da lei. Amai os vossos inimigos. Aprendestes que foi dito: amarei vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos. Aí, aqui, nós já deixamos em aberto o que eu considero inimigo. Porque cada um de nós vamos ter um conceito de inimizade. Para alguns, inimigo é aquele ao qual eu não gosto. Eu não tenho afinidade. Para outros, o inimigo será aquele que não gosta de mim, que se declara alguém que não gosta, que não tem nenhum tipo de afeição positiva. Para outros, inimigo é aquele que um dia foi um amigo e que fez alguma coisa que o outro se sentiu lesado, o outro se sentiu desrespeitado e aí passou a ser um inimigo. Chico Xavier, quando foi questionado sobre essa questão dos inimigos, ele disse assim: eu não tenho inimigos. No máximo, eu tenho amigos distantes. Amigos distantes. Aqueles que não chegam perto de mim, porque não querem. Não querem. Aqueles que dizem algumas coisas sobre mim, porque não me conhecem. Porque não chegaram perto ainda. Mas eu não tenho inimigos, eu tenho amigos distantes. Então, alinhado, essa fala de Chico Xavier tem uma perfeita consonância com essa frase que Jesus trouxe. Amai os inimigos. Não tem inimigo. Quem faz o inimigo sou eu. E os grandes filósofos da humanidade, eles dizem que o grande inimigo que nós temos, e talvez o único, seja nós mesmos. O único inimigo que eu tenho sou eu mesma. Quando o outro chega com alguma informação, com algum comportamento que me incomoda, é porque aquele traço ainda está em ajuste dentro de mim. Se alguém chega e diz: não, é porque eu acho que você é muito soberbo ou soberba, e aquilo me afeta, me aflige, me incomoda, diz a psicologia transpessoal: examine. Porque se lhe incomodou algum traço dessa substância, ainda existe no seu campo psíquico. Porque se não tivesse, não lhe incomodaria. Aquilo que eu não tenho mais, por que vai incomodar? Não vai incomodar. O desconforto é porque eu ainda não transpus aquele obstáculo dentro de mim. Eu não gosto de você, e daí? E daí que você... Não, eu odeio você. E daí, meu irmão? Eu não lhe odeio, não. As crianças pequenas, quando estão mal educadas, elas dizem assim: me dê esse chocolate. Não, agora não, que você vai almoçar. Pois eu não gosto mais de você. Aí, alguns pais dizem assim: eu não gosto.
Aí eu digo, quem é mais criança nessa hora? O pai ou a criança? Que se nivelou naquele campo infantil da criança e saiu do lugar de autoridade paterna ou materna. Nessa hora, eu posso dizer para a criança, eu gosto de você. Mesmo que você esteja dizendo aí que não gosta de mim porque eu não lhe dei o chocolate, eu continuo gostando de você. Ponto. Não tem discussão. Os antigos diziam aqui no sertão, no Nordeste, era muito comum, e dizem até hoje, quando um não quer, dois não brigam. Pronto. Isso serve, está valendo ainda. Está valendo. O outro não tem poder de me tirar do lugar. Se eu estiver no meu lugar da luz, do bem, da paz, o outro não tira não. Se tirar é porque eu não estava. Eu não estava. E eu preciso até admitir isso para mim. Se eu me desequilibrei, não é porque eu me desequilibrei, eu estava em paz. Aí ele veio, olha, está vendo, já veio frases do cotidiano. Veio infernizar a minha vida. Eu estava em paz e ele veio me aborrecer. Estava mesmo? Porque o estado de paz, a consciência pacificada não perde paz mais não. Eu perco calma, porque é um estado, mas a paz, um ser pacificado, como é que ele perdeu a paz? Quem é paz não perde mais não. Não se perde paz. Não se perde paz. O pacífico é pacífico. O outro não vai descentrar ele. Então esse exercício, amai os vossos inimigos, que eu examine, que eu analise. Que inimigos são esses? Se os inimigos estão todos dentro de mim, então eu preciso amar a mim. Aí faz mais sentido a mensagem do Cristo: amai a si mesmo. Ama a ti mesmo. Ama a ti mesmo. Ao próximo, ama como você ama a você mesmo. E ame a Deus como você ama a você mesmo. E ao próximo, é um só. É uma energia só. Se eu estou vibrando no amor, o amor se expande. Então o próximo vai receber o amor, e Deus que está em mim, o Deus imanente que está em mim, é amor. Então eu estou em equilíbrio, em harmonia. Então esse amai os vossos inimigos é um chamado que o Cristo Jesus nos faz para nos amarmos. Para tirar essa visão de que o inimigo está fora. Porque se eu desloco o inimigo para fora, eu não vou ter paz nunca. Eu não vou conquistar paz nunca. Porque no estágio em que nós estamos, haverá coisas que poderão me incomodar. Mas se eu estou buscando me equilibrar e curar os inimigos internos, aí eu me dou uma chance de encontrar também e de abrir espaço para que o Cristo interno fale em mim. E dentro desse ensinamento, nessa sequência, Jesus disse assim: fazei o bem àqueles que vos odeiam. Então ele traz a primeira frase: amai os vossos inimigos. E em seguida ele diz: fazei o bem àqueles que vos odeiam. Pronto. Aí, primeiro, eu preciso analisar se essa palavra odiar, se o verbo odiar, à época de Jesus, significava o que significa hoje. Em alguns estudos da codificação se levanta esse questionamento. Precisa primeiro, o Evangelho segundo o Espiritismo vem falar disso. Primeiro preciso ver se o sentido da palavra odiar à época de Jesus era aplicado para uma única expressão. Porque o vocabulário daquela época, e que foi traduzido, uma palavra servia para várias coisas. Para várias coisas. Então, foi atribuída a Jesus a frase: ninguém pode me seguir se não odiar o pai e a mãe. Está lá escrito, estranha moral do Cristo. Então, essa palavra odiar, ela não tinha um único significado. Porque Jesus não poderia dizer, porque seria uma contradição nos seus ensinamentos crísticos, que eu deveria odiar meu pai e minha mãe para poder segui-lo. Esta palavra
deveria ter outras aplicações. Então, fazer o bem àqueles que não têm uma simpatia, uma sintonia, uma sincronicidade comigo. Pode ser uma das explicações que alguns filósofos trazem. Então, fazei o bem àqueles que tu não tens tanta afinidade. Aqueles que te provocam. Aqueles que te provocam. Então, faça o bem a eles. E o que é fazer o bem? Será que fazer o bem é eu doar objetos, auxiliar aos carentes? Será que fazer o bem é eu fazer visitas a pessoas que têm uma necessidade e que estão sozinhos, solitários? Às vezes essa visita não é numa instituição não, é um parente mesmo. Um parente que já se afastou de todos e que as pessoas dizem, eu não aguento ir lá, porque é uma pessoa difícil, só fala, pode chegar lá, aí a pessoa só fala coisas negativas, eu não aguento mais ir. Aí aquela pessoa que está bem distante, às vezes é um parente. Às vezes é um colega de trabalho que eu tenho que estar com ele de segunda a sexta-feira e eu já trabalho com ele há 20 anos. Na mesma repartição, na mesma empresa. E o que é fazer o bem? Então, nesse processo, veja o quanto de subjetividade é possível trazer nas palavras do Cristo Jesus. O quanto não dá para fechar a questão e dizer que o certo, não, ele quis dizer isso. Porque quando eu penso no bem e penso na humanidade dentro dos seus princípios do que é bondade, eu vou ter muitas explicações. Todas elas que estiverem voltadas para o auxílio, a positividade, o benefício, a riqueza moral, estará alinhado aos conceitos do Cristo. Aqui e em qualquer religião. Aqui e em qualquer continente. Uma pessoa que não conheça a mensagem do Cristo Jesus e que esteja se alinhando aos princípios de bondade, de verdade, de fraternidade, está dentro dos preceitos de Jesus, o Cristo. Está trabalhando na frequência dele. Agora, é preciso que eu traga para mim de que bondade eu estou precisando fazer no meu cotidiano. E o que eu considero provocativo e odiento na minha vida, que eu preciso me ajustar. Porque eu não posso ficar bem quando o outro fica bem. Eu preciso ficar bem independente do outro. Se eu esperar me harmonizar quando a minha família inteira estiver harmônica, e eu gostar de realizar o meu trabalho quando todos os meus colegas de trabalho cumprirem o que é certo, como eu cumpro, eu não vou fazer. E se eu parar para ficar dando explicações do bem que eu estou fazendo, eu vou perder tempo e não vou perder tempo de trabalho. Quem para explicar o bem que está fazendo, deixa de fazer o bem. Então eu tenho que estar trabalhando a favor do bem, operacionalizando nesse lugar, cuidando. Mas é porque o outro lhe odeia, deixa ele odiando, eu estou trabalhando, meu irmão, não tenho tempo para parar e observar que o outro está me odiando. Não, eu estou fazendo meu trabalho, naquilo que eu penso e sinto que é o melhor. Pronto, é um exercício. Orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam. Aquele foi mais preciso. Aqueles que vos perseguem e caluniam. Aqueles que faltam com a verdade diante de vós. Aqueles que questionam a sua fé, a sua fidelidade. Porque alguns de nós, que eu já ouvi e eu própria já vivi essa experiência, de dizer assim, de as pessoas dizerem, agora que se tornou espírita, só quer ser santa. Aí não vai para uma festa onde tem cerveja, não vai para
um evento que tem uma música, besteira, uma música, um pagode, um samba, não tenho nada, nenhum problema. Nenhum problema. Mas quantas pessoas, por que não vai mais? Porque eu estou trabalhando, porque eu estou exercitando um trabalho, porque eu estou fazendo uma exposição pública, porque eu estou estudando um livro, porque eu estou trabalhando com uma criança, porque eu estou fazendo um trabalho com um jovem. Por isso que eu não vou. É por isso que eu não vou. E eu posso visitar num outro momento aquele grupo, e eu posso ir numa outra hora para aquele local, encontrar as pessoas que eu quero bem, porque também não tem virtude alguma. Porque não faço mais determinadas ações, eu condenar as pessoas que fazem. Ainda. Porque no estágio em que elas estão, aquilo é uma verdade para elas. Eu não vou condenar esse lugar. Agora, eu não tenho que me violentar fazendo o que não tem mais alinhamento comigo. Então, se há perseguição, não importa. Não importa. Não podemos parar de buscar o nosso caminho de autoconhecimento, de autotransformação, porque as pessoas, até pessoas que eu gosto, não compreendem. Porque você deveria fazer isso, isso e aquilo. Mas eu não quero. Mas porque você agora é espírita, mais porque você agora é evangélico, mais porque você agora é budista, que importa? Eu preciso estar alinhado aos conhecimentos e à minha verdade, para que a minha transformação seja legítima. A fé transporta montanhas. Eu vou-lo digo em verdade, se tivesses fé como um grão de mostarda, dirias a esta montanha, transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Fidelidade. Fidelidade cristã, que não é fé religiosa. Uma pessoa pode ter fidelidade cristã sem nunca ter ouvido uma palavra de Jesus, o Cristo. Porque a fidelidade cristã é o comportamento interno alinhado às leis naturais. É uma afinação com o que é certo diante das leis divinas. Independe. Pode ser uma pessoa que mora lá em Taperoá, lá dentro de um sítio, há 50 anos e nunca saiu de lá. Mas é uma pessoa que não usa de maledicência. É uma pessoa da qual qualquer pessoa que chegar recebe com um sorriso nos lábios. É uma pessoa que compartilha do que tem. É uma pessoa que agradece tudo que a vida lhe dá, até o que não tem. Está dentro de uma fidelidade cristã, crística. Então, esse movimento de transportar as montanhas, que por várias vezes já foi colocado em vários trabalhos, as montanhas simbolizando as dificuldades do caminho. O transporte dessas dificuldades, só quem pode fazer sou eu. E Jesus, o Cristo, trouxe o antídoto, fidelidade. Seja fiel a quê? A mensagem do Cristo. Queira vivenciar essa mensagem. Queira praticá-la. E aí, as montanhas se dissolvem ao longo do caminho. Meu reino não é deste mundo. E aí eu fiz um recorte daquela fala de Pilatos com Jesus. Pilatos então disse a Jesus: sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: vós o dissestes, eu sou rei. E não nasci e não vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta a minha voz. Essa verdade que Jesus trouxe não é a verdade de Yara. Não é a verdade das personalidades que estão aqui dizendo: eu estou com a minha verdade. Não é dessa verdade. A verdade que Jesus traz é a verdade alinhada à lei, com L maiúsculo, de Deus. Porque Jesus, em perfeita consonância com o Criador, afirmou para nós: eu e o Pai somos um.
Para ele dizer, eu e o Pai somos um, a afinação dele com o poder superior, Deus, o incriado, é total, imensa. Dentro daquilo que nós chamamos de totalidade no plano da matéria de um planeta de provas e expiações chamado Terra. Então, essa verdade não é uma verdade transitória. É a verdade permanente, imanente. A verdade. Então, aquele que tiver com a verdade, aquele que estiver buscando se cristificar, aquele que estiver buscando seguir, vivenciar, praticar, se educar espiritualmente, para se alinhar às frequências crísticas, estará ouvindo a voz de Jesus. Ajuda-te, e o céu te ajudará. Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. Batei à porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, recebe. Quem procura, acha. E se abrirá àquele que bater à porta. Que porta? Que porta? Que porta Jesus está trazendo aqui? Será que é a porta da casa que eu estou residindo nesse momento? Será que é a porta aqui da federação? A porta de um templo, de uma sinagoga, de uma igreja, de uma comunidade? Para mim, a porta que Jesus está falando aqui é a porta do meu coração. A porta da minha consciência. A porta do ser espiritual que eu sou. Se eu abrir esta porta, eu recebo a mensagem do Cristo. Se eu quiser receber, ela está à disposição de qualquer um de nós. Quando estivermos prontos e as portas do nosso coração, as janelas da nossa alma estiverem abertas, nós estaremos em perfeito alinhamento com os Cristos planetários e nos tornaremos um Cristo. Nos tornaremos um Cristo porque Ele disse. Ele disse que nós somos luzes. Ele disse que nós somos deuses. E que nós podemos fazer tudo o que Ele fazia. E mais ainda. Então, que eu queira vir a cada dia honrando essa existência, aproveitando esta oportunidade singular, única, porque não há existência que se repita. Todas as chances que nós estamos tendo neste momento de evolução não será repetida da forma que está acontecendo agora. Quando viermos aqui numa próxima roupagem, não teremos as condições que temos agora. Serão outras. E queiramos nós que sejam melhores. Que a porta do nosso ser se abra para a mensagem do Cristo, para que possamos ter coragem moral de começar a colocá-la em prática no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, nos esforçando para nos transformarmos em seres que Ele próprio nos segredou. Vós sois luzes. Vós sois o sal da terra. Vós sois o melhor. Nós somos luzes. E quando eu tiver convicção desta verdade, o céu, que é um estado consciencial, me ajudará. Sempre que errares, diz Joana de Ângeles, recomeça com o entusiasmo inicial. A dignidade, a harmonia,
o equilíbrio entre a consciência e conduta tem um preço: a perseverança no dever. À medida que eu perseverar no dever cumprido, que é bem cumprido mesmo, no plano que nós estamos, em várias encarnações, em vários ciclos existenciais, mas à medida que eu quiser, os céus conscienciais em mim estão abertos para me receber. E o Cristo interno está pronto para desabrochar na hora que eu me alinhar e vier me alinhando e querendo me encontrar com essa verdade. Que a paz do Cristo Jesus seja conosco.